Nós estamos muito felizes porque este é o nosso 10º episódio do Cordão de Raab, o que significa que nós começamos já há mais ou menos 3 meses este projeto, não é? Para falar sobre a esperança na palavra e alcançar mulheres com a palavra de Deus, com temas diversos do nosso dia a dia. Neste 10º episódio nós queremos fazer um apanhado convosco de tudo aquilo que nós temos falado nos últimos episódios passados, mas também queremos partilhar convosco os nossos futuros planos e as nossas futuras conversas super interessantes, não é, Adelaide? Nós apresentámos vamos dizer, o nosso projeto com este título, Cordão de Raab, porque de facto o nosso foco principal tem sido até agora Raab e tudo aquilo que decorre de Raab, não é? O medo, a esperança de Raab. Também falamos sobre as armas certas para lutar contra esse medo, contra essa esperança. Também falamos que precisamos depender da pessoa de Jesus Cristo e não em nós mesmas, certo? Sem dúvida. Que não é nada pelo que fazemos, mas sim pela fé. Então, vamos lá para o nosso texto de Raab, encontra-se em Josué 2, e nós vamos ler só 1 ou 2 versículos, não é? Sim. Mais destacados. Sim, está no capítulo 2, como a Stella disse, os versículos 8 e 9, por uma questão de contexto, o 8. Enfim, estávamos a narrar a história de Raab, e a determinada altura, no meio desta história, encontramos a declaração de fé de Raab, que é muito importante. Diz assim no 8: Antes, porém, de os espiões se deitarem, Raab foi lá ter com eles e falou-lhes assim, aqui vai: Eu sei que o Senhor vos deu este país. Toda a gente anda atemorizada por vossa causa e todos os habitantes fogem na vossa frente. É uma grande confissão de fé e uma declaração de fé. Confesso que o Senhor é poderoso, que o Senhor tem-vos livrado, temos assistido assim ao longe, à distância, temos ouvido tudo aquilo que Deus tem feito por vós e isso tem feito crescer no meu coração esta fé, esta esperança de que é este o Deus que nos vai livrar. Então essa declaração de fé foi algo que nos serviu, vamos dizer, de ponto de partida para todas as outras possíveis declarações de fé que nós podemos tirar da história de Raab e da nossa própria história, não é? Sim, é verdade. Depois nós fomos até uma parte muito importante da história de Raab, que é o final, a conclusão da sua história. Mas é uma conclusão assim, muitos anos depois. Muitos anos depois, porque já estamos a falar de Jesus, estamos no Novo Testamento neste caso, no primeiro livro, no Evangelho de Mateus, e essa narrativa temos logo assim a genealogia de Jesus. Então, e essa genealogia, surpreendentemente, tem lá o nome desta senhora, de Raab. Ela aparece na genealogia de Jesus. Ela faz parte da família de Jesus. Exatamente. Ela foi salva e entra para a família de Jesus. É verdade. Não é nada menos do que um milagre. E nós podemos perceber que alguém que à partida nem teria lugar de Deus, é uma estrangeira, ela não era judia de nascimento, afinal acaba por fazer parte da família, partilhar o sangue, não é? Com o próprio Jesus. Isto é algo muito... deve impressionar-nos e deve dar-nos, principalmente a qualquer uma de nós, muita esperança. Sim, é verdade. E o bonito disto é que nós vemos a história da redenção, a história, o plano redentor de Deus na história do ser humano. Deus tem um plano, Ele quer preservar este plano e então Ele salva e escolhe certas pessoas na história da humanidade para esse plano se concretizar. E por isso Raab aparece, porque em Canaã a cidade inteira foi destruída, todos morreram, menos Raab, que pela fé confessa ao Senhor e a sua família. E então ela entra para este plano de redenção e então entra para a genealogia de Jesus. É verdade. E isso é muito encorajante para nós e também encoraja a pensar, perceber por esta história e por muitas outras ao longo de toda a Bíblia,
que não importa o nosso passado. Isso não é relevante, não é? Deus não vai assim escolher, olha, esta é espetacular, esta é mais justa, esta é a melhor de todas, esta aquilo. Não é assim que Até que porque acontece, o currículo, o passado de Rahab era manchado. Muito manchado. Ela era uma prostituta, não é? sem dúvida. Ali a viver num meio muito complicado, na terra de Canaã, com práticas abomináveis à luz de qualquer ideologia de hoje em dia. Não é nada que, enfim, é muito pior do que vocês possam pensar, a realidade que ela experimentava todos os dias. E esta ideia de que não importa o teu passado, o que importa é querer, fica muito clara também quando vamos até o livro do profeta Isaías. E isto é algo, este exercício que nós estamos aqui a fazer à vossa frente, assim em direto, é algo que nós queremos aprender as duas a fazer sempre e também encorajar-vos a fazer, que é: a Bíblia interpreta-se a si mesma. E estas ligações incríveis que existem entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento são para serem exploradas, conhecidas, experimentadas, interpretadas à luz da própria Bíblia. Então é este o exercício que nós temos estado a fazer e queremos continuar a fazer. Esta passagem que eu referia fica no livro de Isaías, já disse, capítulo 64, e eu vou pedir à Stella para ela ler. Pode ser o versículo 5 ou 6, depende um pouco das traduções, mas lê o certo na tua. Tá bem, vou ler. Se faz favor. No meu é o 6, ok? Todos nós somos como o impuro, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas maldades nos arrebatam como o vento. Portanto, todos nós somos improváveis. Rahab era improvável, eu sou improvável, tu és improvável, mas nós não nos podemos salvar, não é? Precisamos de um Redentor. E é para isso que estes textos apontam, e por isso é que estamos a ter esta conversa. Porque isto de facto tem-nos encorajado a perceber que é assim como a Célia dizia: não há improváveis, não há imprestáveis, porque não é por aí que o Senhor cumpre os seus propósitos, não é por sermos mais ou menos prováveis ou prestáveis. Há vários exemplos disso na Bíblia. Mas há uma referência muito importante que, mais uma vez, enfim, complementa aquilo que temos estado a falar até agora. Vamos dar outro salto para a frente, para o Novo Testamento. Não fiquemos tontas com tanto salto. Vamos para a primeira carta de João, logo no capítulo 1. Vemos aqui os versos 8 e 9. A propósito desta questão de nós às vezes pensarmos que não temos pecado, então não fizemos assim coisas assim tão más, mas eu sou alguma assassina, mas que mal é que eu fiz? Eu até me comporto bem, até consigo ser solidária com os outros, até tenho um comportamento moralmente aceitável perante o mundo, não é? Perante as outras pessoas, mas não nos enganemos. Vamos ler o que diz aqui na primeira carta de João, capítulo 1, versículos 8 e 9. Diz assim: se dissermos que não temos pecado, foi o que eu acabei de dizer, enganamos a nós próprios e faltamos à verdade. Somos mentirosos se dissermos que não temos pecado. Mas, e esta parte é muito importante, porque de cada vez que há um problema, Deus é a solução. Graças a Deus. Não é? Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, Ele é fiel e justo, perdoará os nossos pecados e nos purificará de todo o mal. É isso. Deus é fiel e justo para nos perdoar. Ele pode perdoar-me a mim, Ele pode perdoar a ti. É só chegar-te a Ele e confiar nele. E depois disso, nós fomos para a famosa Galeria dos Heróis da Fé, que se encontra em Hebreus 11, ok? E lá aparece mais uma vez o nome de Rahab. É incrível que este capítulo na Bíblia de Hebreus 11 está cheio de referências de homens e mulheres, ok? E a referência de Rahab e a inclusão de Rahab aqui nesta passagem deixa claro de uma vez por todas isto que estamos a dizer, que não é pelos grandes feitos que alguém é considerado justo, mas por algo que é dom de Deus. É um presente de Deus. A fé é um presente de Deus, é um dom de Deus. E ela está lá nesta grande galeria dos heróis da fé. Nenhum deles era perfeito, eles eram imperfeitos. Eles tiveram os seus erros, cometeram os seus erros, mas Deus os salvou. Deus, de acordo com esse plano de redenção,
Eles creram no Redentor que havia de vir, eles creram em todas as promessas de Deus, que Deus lhes havia dado através da sua palavra, e então eles estão incluídos ali por causa do seu testemunho de fé. Fé em Deus e em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Verdade. E esta fé que eles tiveram sem ver, não é? Eles não viram a Jesus, mas eles creram que esse Salvador, aquele que Deus tinha prometido ainda lá para trás, no Jardim do Éden, Sim. eu vou-te trazer alguém que vem da semente de Eva, não é? É alguém que vai ser a minha santa semente. E essa promessa foi nisso que eles creram, esperavam o Messias, eles estavam ansiosos por essa volta, por esse, no caso deles não era a volta, por essa vinda, no nosso caso é a volta. E nós também devemos estar sempre com uma boa ânsia, um bom desejo em relação ao regresso de Jesus. Bom, então, encerramos esta parte e depois vamos falar um bocadinho sobre o que são as boas obras, porque enfim, o livro de Tiago dizia, não é? A fé sem obras é morta. Quer dizer que há obras que são boas e que agradam a Deus. E nós quisemos olhar assim para bons exemplos à nossa volta, porque existem muitos. O que é isso então de nós cumprirmos o propósito que Deus tem para nós? Não para sermos boazinhas, não para as pessoas gostarem muito de nós no Facebook e porem muitos likes, apesar de também gostamos dos likes, mas não é para isso que nós fazemos as coisas. Não é para sermos admiradas por homens ou por mulheres, ou nem sequer deveria ser para sermos aceitos por Deus, porque nós por nós mesmos nunca poderíamos ser, mas porque de facto Deus nos capacitou e dele veio, do alto é que vem esse dom de querer, essa fé, para depois fazer. Então nós convidamos alguém muito especial, uma missionária que se chama Adriana Marcolino, está há mais de 20 anos já em Moçambique, e ela inspirou-nos muito a não nos movermos por aquilo que vemos, por aquilo que pensamos ou sentimos, mas por aquilo que sabemos que é de facto bom, que é gentil, que é amável, que é são, que é digno, que é justo. Sim. É nisso que nós devemos concentrar-nos. Foi um belíssimo exemplo de vida, Stella. Foi uma conversa muito agradável, que o episódio está disponível no nosso canal do YouTube, vocês podem voltar lá, podem ver como foi a entrevista com a Adriana Marcolino, e realmente a família Marcolino foi um exemplo de dedicação para nós e que nos impactou muito. Eles trabalham em Moçambique, no orfanato, o Centro de Arco-Íris. Ela também desenvolve um projeto Amor de Mãe na Maternidade, onde a esperança de Deus, através de Jesus, alcança mães, alcança enfermeiros, alcança médicos, não é, Adelaide? Foi muito impactante. E ela também escreveu um livro que se chama Olhos Brilhantes, Vidas Transformadas pelo Poder da Esperança. E ela deixou 2 passagens encorajadoras para nós mulheres, e que foi em Lucas 10, 27 e Provérbios 3, 5. Queres ler, Adelaide? Vou ler. Então, em Lucas 10, 27, mais uma vez no Novo Testamento, diz assim: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sim. Amém. A Adriana comentou que este texto tem mexido com todas as áreas das nossas vidas e das dela especificamente. Coração, alma e forças. Exatamente. Então, como mulheres, nós sabemos que sofremos muitas vezes com ansiedade, somos especialmente vulneráveis a essa ansiedade. Então, todo este conhecimento de que, pelo amor de Deus, pelas suas forças que Ele nos dá, pelo entendimento de Deus, é que vem o alívio, é que vem o socorro ao fim e ao cabo, não é? Então, ela diz que aprendeu a colocar tudo o que é, como mulher, como pessoa, coração, alma, força e entendimento no Senhor, e tudo flui a partir daí. Depois fomos um dos meus versículos preferidos, um dos primeiros que eu me lembro de ter memorizado ainda muito jovenzinha, jovem na fé, não é? Porque eu só cheguei à fé já depois dos 30 anos. Mas lembro-me que foi mesmo um dos primeiros. E diz assim, Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu entendimento. O que é que isso se refere? O que é que nós estamos a falar quando dizemos não te estribes no teu próprio entendimento? O que é isto? Olha, quer dizer que eu devo ser tolinha e não usar a cabeça? Será? Não. Ok, vamos aqui falar sobre o nosso próprio entendimento. O nosso próprio entendimento
tal como nós, ele é finito, ele tem um princípio, ele tem um fim. Tal como nós, por causa da queda, como nós sabemos lá em Gênesis, por causa do pecado que entra nas nossas vidas, o nosso entendimento é imperfeito. E, portanto, nós, ao nos debruçarmos sobre o nosso entendimento, ao confiarmos no nosso próprio entendimento, o que é que vai acontecer? Nós vamos ser decepcionadas, porque nós não temos todo o entendimento, nós não sabemos o que é que vai acontecer amanhã. Eu ainda tenho muito para aprender nesta vida, ainda estou a aprender nesta vida. E então, aqui, o Salomão, provavelmente... Sim, a tradição diz que Salomão escreveu estes provérbios, não é? Podemos chamar de Salomão. Inspirado por Deus, sim. Chama-nos, e Deus então chama-nos para confiar nele. Porquê? Porque o seu entendimento é assim perfeito. Nós sabemos que Deus é o Criador de todas as coisas. Nós lemos na Bíblia que Deus não tem princípio e não tem fim. Ele sabe de tudo. Ele sabe o que vai no íntimo do teu ser. Ele sabe o que vai acontecer contigo amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Ele é omnisciente e Ele é omnipresente. Ele é soberano, Ele sabe de tudo. Para Ele não há limites. E então confiar no entendimento de Deus, depender e crer em Deus de todo o nosso coração, vai diminuir as nossas preocupações e ansiedades. Queres adicionar alguma coisa? Quero, porque muitas vezes o que as pessoas que sofrem de ansiedade, não é? E nós falamos que não é uma questão de ficares ansiosa aqui ou ali por causa de algo passageiro, fortuito, perdeste as chaves do carro, algo assim, não é? Sim. É um estado de alma, é algo que perpassa a tua existência, que te debilita, que te deixa muito desmoralizada, deprimida inclusivamente, porque a ansiedade e a depressão muitas vezes vão de mão dada, não é? Então o que é que alguém que está assim, nesse sobressalto, nessa angústia, debaixo dessa pressão quer? Nós queremos paz. Sim. Não é? Nós queremos uma paz que não seja dependente daquilo que nos acontece, de eu ter um dia mais feliz ou menos feliz, com mais percalços ou menos percalços, do meu estado civil, do meu estado profissional, não pode depender disso, não é? Então o que é que nós queremos? Queremos uma paz perene, queremos uma paz eterna, queremos uma paz que vem de Deus. Então, Paulo escreveu à igreja de Filipos, que estava muito ansiosa e preocupada com ele, porque ele estava na prisão e eles de repente viam, espera lá, o nosso líder, o nosso mestre está na prisão, mas o que é que vai acontecer agora? E ele não queria que eles dependessem dele. Não era por muito incrível que ele fosse enquanto homem e apóstolo, ele não queria que os filipenses depositassem sua esperança nele. Então, ele escreveu isto na carta aos Filipenses. A paz de Deus, que vai mais além do que nós podemos entender, o entendimento que a Stella estava a falar há pouco, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Mais uma vez, veem como se repete este padrão de todo o ser, não é? É o ser enquanto ao integral, enquanto todo o conjunto do que é um homem e uma mulher. Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em união com Cristo Jesus. Então é nesta união, temos estado a falar sobre a união mística com Cristo nas pregações da nossa igreja. É verdade. Tem sido uma grande bênção, um grande acrescento àquilo que aprendemos, não é? Que estamos unidos com Cristo, e tem sido mesmo muito bom para nós perceber o que é que essa união quer dizer. E essa transformação, né? Essa união traz uma transformação sobrenatural, não é? Tem de trazer. Tu, quando vês que foste transformado, tu percebes que estás em união com Cristo e percebes o que é que quer dizer essa união. Essa alegria, essa paz que tu podes experimentar quando de facto estás unida com Cristo. Então, depois nós entramos numa série de 3 episódios acerca da ansiedade, não é? Estávamos a falar da ansiedade e foi isso que nos lançou para o tema da ansiedade. E até chegámos a dizer, na introdução desses 3 episódios, que algumas pessoas até já identificam esta fase em que nós estamos no mundo, com esta luta contra a pandemia da Covid-19, chamam a este estado em que nós estamos aquilo que muitos têm experimentado de pandemia silenciosa. E não é o espalhar do vírus, mas é o espalhar da ansiedade. Sim, que tem crescido, não é? Que muita gente no mundo é afetada, e é engraçado que as mulheres são mais ainda afetadas por esta ansiedade. E então nós conversamos sobre isto e percebemos que nós não nos podemos acomodar com a ansiedade e que não podemos fazer pazes com este estado de alma.
Porque a tendência é essa, não é? Tu pensas, eu sou assim, eu hei de ser sempre assim. Com a ansiedade e com muitas outras coisas, Pois, não é? e nós até Características falamos do impacto negativo que isso tem no nosso corpo, né? Sim. As dores musculares, fibromialgia, etc. Sim, e sim. etc. E então, quando Deus fala-nos através da Bíblia sobre não nos acomodarmos com esse estado, então nós aprendemos que, e é algo que eu também tenho aprendido, que quando eu estou ansiosa, eu estou a pecar, porque eu estou a ir contra um mandamento de Deus. Nós lemos que a ansiedade é uma coisa natural, não é? Como nós dissemos há pouco, nós nascemos pecadores e então isso é inerente ao nosso estado pecaminoso. Mas também nos apercebemos que o que é que acontece? Lá em Salmos nós lemos que esse avolumar no peito de preocupações era algo que o salmista também sentiu. O salmista, aquele que escreveu os Salmos. Então nós não estamos sós nesta dificuldade. Eu acho que isso traz conforto. Sim. Se o salmista passou por isso, todos nós passamos por isso, nós não estamos sós nesta dificuldade. E precisamos de confiar a Deus para poder ultrapassar, para poder... Sim, superar. Superar. Mesmo, não é? E essa é uma parte muito importante, eu creio, de tudo aquilo em que nós acreditamos e aquilo que tentamos seguir, que é esta ideia de que a Bíblia está cheia de histórias de homens e mulheres, sem dúvida nenhuma, que passaram por altos, baixos, sim, por medos, coisas ansiedades, boas, coisas más, medos e que ansiedades. agiram mal por causa do seu medo e muitas vezes ansiedade. agiram mal, anteciparam-se até ao mover de Deus e quiseram ser eles a fazer e normalmente dá mau resultado. Não deu certo. E então, porquê que isso é bom para nós? Porquê que na Bíblia não estão só os excelentes exemplos? E porquê que não nos é dito assim, olha, imita este e pronto, e está calado? Não. A ideia, de facto, é que nós tenhamos acesso a todos estes ditos precalços na vida destas pessoas que nos dão a convicção, a consciência de que não é, de facto, uma questão do nosso bom comportamento, não é uma questão de códigos morais ou éticos que o ser humano possa inventar. Estes exemplos estão aqui para nós percebermos que quando Deus nos transforma, que quando Deus nos chama, quando Deus nos vai buscar, Ele próprio começa a trabalhar em nós. Ele próprio. Sim, vemos a misericórdia de Deus. Vemos a misericórdia, isso mesmo. E a graça de Deus nas nossas vidas. Então, para nós isso também tem sido encorajante. E é por isso que não é bom quando nós pomos a nossa máscara do domingo e vamos para a igreja e não partilhamos com ninguém as nossas dificuldades. Nós temos de partilhar, nós temos essa obrigação, a própria Bíblia também o diz, confessem uns aos outros, não é? É tão bom poder partilhar, não é, uns com os outros. Nós estamos aqui a fingir, a Stella sabe que eu tenho problemas com os quais me debato, eu sei que ela também tem os dela. Temos. Todas temos, todos temos. E então esta partilha das dificuldades de uns e de outros, que deve motivar não a coscovilhice, nem o saber de mal deste e daquele, pelo contrário, a orar, o pedir a Deus uns pelos outros, sabendo dessas dificuldades. Como é que podem orar por ti se tu nunca disseres aquilo que se passa contigo? Como é que as pessoas vão saber o que orar por ti? Sim, claro, o Espírito pode revelar-nos muitas coisas, mas é isso que se pretende? Não, pretende-se que tu sejas humilde e que abras o teu coração perante alguém em quem tu confias. Alguém piedoso, alguém que é sim. firme na fé, alguém que tu reconheces essas qualidades de homem ou mulher da fé. É isso que é pedido de ti. E estivemos agora no Novo Testamento através da carta aos Filipenses de Paulo, que citámos há bocado. Agora vamos voltar para o Antigo, Provérbios 12, 25. Encontramos aqui um antídoto para este estado de alma, esta inquietação, esta ansiedade que nós temos estado a falar. A boa palavra, ela anima a alma e como tudo o que é bom vem de Deus, nós percebemos que é na leitura, na meditação, na oração, de Sim. acordo com a palavra, que nós encontramos a alegria séria, porque diz assim em Provérbios 12, 25: a preocupação deprime o coração do homem, mas uma boa palavra dá-lhe alegria. Está aqui, não é um grande mistério. A palavra de Deus é tão clara, não é? O que é que a preocupação faz? Não te preocupes, Adelaide, porque senão o teu coração vai ficar deprimido, é isto que está a dizer. Então, a boa palavra que está aqui alegra o coração, dá-lhe alegria, traz-lhe alívio. Vamos voltar a Filipenses? Vamos. Andamos aqui numa Vamos troca voltar. entre Provérbios e Filipenses. Vamos lá, 4, 6 a 9, não é? Sim, 6 a 9. Posso ler? Leia.
Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio da oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Que aprendestes, recebestes, ouvistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Tudo isso é o que deve ocupar o nosso pensamento. E quantas vezes é que nós enchemos o nosso pensamento com o oposto de tudo isto que a Stella acabou de enumerar, que está na palavra? Tudo o que é puro, tudo o que é justo, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Quantas vezes é que nós procuramos o contrário? E depois estranhamos. Depois estranhamos. Ficamos doentes. Achamos que não é normal estarmos assim, porque até cumprimos com todos os outros parâmetros, não é? Sim. Achamos que estamos aqui a seguir uma checklist, fazemos tudo certinho, oramos um determinado número de minutos por dia, lemos 3 versículos à noite. Causa ansiedade. Mas muitas de nós são tentadas a esta religiosidade, não é? Na maneira como experimentam a Deus e conhecem a palavra. Não é isso que Deus quer. Deus quer ser visto como uma pessoa, não é? Sim, quer ele convite, vem, busca-me. Imagina se o teu marido chegasse a casa e dissesse assim: olha querida, agora temos 3 minutos para nos sentarmos e trocar 3 palavras e depois eu vou para ali e vou à minha vida. E olha, daqui a bocado, se calhar vou poder olhar para ti, assim, mais 5 minutos. Não se conhecem, não é? Como é que é isto? É assim, com estes horários assim? Não, tudo tem que estar premiado pelo amor, não é? Sim. Por aquilo, pelo amor que temos uns pelos outros e pelo amor que temos a Deus e que Deus nos tem a nós. Portanto, é seguir as coisas desse modo legalista e religioso, na pior isso é um fardo, da palavra. não é? É um fardo, é um isso fardo, mesmo. sim. Porque depois tu chegas ao fim do dia e dizes: não cumpri com o meu objetivo de ler 10 versículos Não bíblicos. vais conseguir, sozinha não vais conseguir. Por favor, não é por aí. Não é assim que Deus quer que a sua palavra seja usada. Não tenho dúvidas disso. Então, o antídoto para a ansiedade. Queremos antídotos? Então, Vamos lá. O antídoto para a ansiedade está na palavra, é oração, súplicas, ações de graça, através da renovação da nossa mente, que vem através da palavra perfeita de Deus, perfeitamente cumprida por Jesus Cristo. Pronto, lá está, mais uma vez é uma resposta simples. E outra, isto fez-me lembrar também, se há alguém neste mundo que sabe o que é sofrimento, é Jesus. Jesus veio a este mundo, encarnou como homem, 100% homem, mas ao mesmo tempo 100% Deus. Então ele sabe o que é sentir frio, ele sabe o que é chorar, ele sabe o que é tristeza, ter fome. Então, se há alguém que entende o sofrimento, é Jesus. Deus, através do seu Filho, sabe o que nós passamos. Ele não está distante dos nossos sofrimentos. E é isso mesmo que ele diz no discurso do Sermão do Monte, não é? O convite que ele faz é uma expressão exatamente disso que tu acabaste de dizer. É porque ele sabe muito bem o que é estar cansado, estar oprimido, estar com dificuldades. O Senhor Jesus sabe. Jesus disse que quem está cansado e oprimido, o que é que deveria fazer? Ir até Ele, porque Ele nos aliviará. Não é? Portanto, a resposta é direta. Parece não haver lugar assim a dar muitas voltas. É exatamente isto que a palavra nos pede, é exatamente isto que Jesus nos pediu. E eu convido-vos já agora a lerem o Sermão do Monte com estes olhos, se nunca o fizeram, com esta noção de que é um homem verdadeiro, é um Deus verdadeiro que nos está a falar. Ele conhece as nossas dores, as nossas dificuldades, conhece a nossa vida, conhece-nos intimamente como mais ninguém conhece, e Ele promete que alivia. E Ele tem cumprido sempre as promessas que fez, portanto não é agora contigo que vai falhar, de certeza absoluta. É verdade. E eu quero encorajar-nos a nós e encorajar quem está a nos assistir. Todas as vezes que tu sentires esta ansiedade, este medo, estas preocupações, lê as palavras de Jesus, lê isto. Mateus 6, 25 a 34. Jesus traz um ar fresco, ao mesmo tempo que ele dá um mandamento e diz não andeis ou não fiqueis ansiosos, ele fala o porquê. E as palavras dele é que se ele cuida da criação,
não cuidará mais Ele de nós? Muito Não é, bem, Adelaide? claro. Se ele cuida dos pássaros, cuida das flores, cuida de toda a natureza, se é ele quem orquestra todos os movimentos naturais que existem nesta terra, não é? E há aquela passagem de Jó em que Deus lhe fala: olha lá, eras tu que estavas lá quando eu lancei as fundações do mundo? E és tu que sabes dizer quando a corça deve dar à luz? É esse chamar de atenção para, espera, eu é que sou Deus. Eu sou todo poderoso. Eu sou omnisciente, eu sou omnipresente. É essa chamada de atenção. Quem nós somos e quem Deus é. A Bíblia está constantemente a mostrar-nos estas duas coisas, não é? E como, de facto, somos tão diferentes, mas ainda assim Deus quer incluir-nos. Isso é muito bonito. Bom, e daqui para a frente? Vamos conversar sobre o que é, Adelaide? Daqui para a frente. Eu não sei se nós vamos pisar alguns caldos, é provável, mas vamos tentar pisá-los da melhor maneira possível, que é com base bíblica, está bem? Portanto, eu também já tive os meus pisados muitas vezes e tenho com mais frequência do que desejaria ouvir às vezes algumas palavras, alguns ensinos que me deixam mesmo a perceber que estava a proceder mal e que algo tem de mudar, não é? Isso é uma sensação muito desconfortável que todas nós tentamos evitar, mas façam esse exercício de não evitar. Se forem confrontadas com o que nós vamos partilhar daqui para a frente, tentem não se blindarem, não se protegerem demasiado contra a possibilidade que aquilo que nós vos vamos apresentar seja de facto o que a Bíblia diz. Uhum. Porquê? Porque vamos entrar aqui num terreno que pode ser um pouco movediço assim de fora, mas eu acho que vamos tentar caminhar sempre com os pés bem firmes na rocha, não é? Stella, estou para aqui a falar, é bom que tu contes o que é que nós vamos fazer, já há de haver gente preocupada. Ai, o que é que vai acontecer? Bom, vou direto ao assunto. Nós vamos conversar sobre textos muito conhecidos. Nós vamos falar sobre textos que muitas de nós, para nós são textos favoritos, muitas vezes citados, mas que por vezes os usamos ou os entendemos de maneira equivocada ou fora do contexto. O que faz com que apliquemos estes textos na nossa vida de forma inadequada. Então o que é que acontece connosco quando isto acontece? Nós acabamos por colocar fardos em cima de nós mesmos, em cima de nós mesmas, estes fardos que não precisamos de carregar. E então nós queremos aprender, e nós queremos estudar e partilhar convosco mais a fundo sobre estes textos. E o último texto que nós queremos deixar convosco é um texto poético que se encontra em Provérbios. Citamos muito Provérbios hoje, hein? Provérbios 2, de 1 a 6. E o título desta passagem é A Excelência da Sabedoria. E Adelaide, queres ler? Está bem. Então, é Provérbios capítulo 2, versículos 1 a 6. Diz assim: é o sábio a falar com, vamos dizer, o filho com o seu discípulo. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, e se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele saberia, não é? Salomão saberia bem o que é isto de pedir a Deus sabedoria e receber essa sabedoria. Foi exatamente a resposta ao pedido que ele fez a Deus, foi Deus conceder-lhe sabedoria. Então ele saberia bem o que é que as implicações de receber esta sabedoria que vem do alto e de poder ganhar inteligência e entendimento. Nós precisamos desta inteligência que é exterior a nós, não é? E o convite aqui é de ir à procura deste tesouro, de ir à procura destas palavras como se fossem o tesouro mais precioso da nossa vida, como um tesouro raro. Ou seja, estás a ver como tu procuras às vezes ansiosamente aquele emprego que te pague mais dinheiro, como estás sempre à procura de oportunidades de ganhar mais para poderes ter aquilo que tu desejas. É com essa ânsia
esse desejo intenso, esse propósito, esse foco, tu deves procurar É isso a mesmo. sabedoria. Vem de E Deus. eu garanto, não que seja a minha garantia, mas algo que eu tenho experimentado na minha vida é que ao buscares isto, e a palavra de Deus diz, se buscares este conhecimento, Deus vai dar sabedoria, porque da boca dele, as suas palavras, vem inteligência e entendimento. E é por isso que nós queremos estudar estes versículos que há pouco falamos. Nós queremos buscar da palavra de Deus, ver o seu verdadeiro significado e aplicá-lo de maneira correta, da melhor maneira possível às nossas vidas, fazendo o caminho certo e sempre, sempre buscando esta sabedoria como um tesouro. E o tesouro maior que nós podemos ter nas nossas vidas, que nos foi dado, nos foi entregue, é o quê, Adelaide? O que é que tu achas? Eu penso que é Jesus. A escola bíblica Boa. dominical Boa! costuma ser essa a resposta. Jesus. Porquê? Porque Jesus é a palavra encarnada, não é? Isso. A palavra Feita carne, sim. feita carne. Isso mesmo. E Jesus realmente é a perfeita sabedoria de Deus. Ele cumpriu tudo perfeitamente. Ele veio a este mundo. As palavras que ele proferiu são as palavras divinas, as palavras de Deus. E ele é a perfeita sabedoria de Deus. Portanto, busca esta sabedoria junto connosco. E quando estiveres também a meditar na palavra de Deus, a estudar, se tiverem perguntas, por favor, entrem em contacto connosco. Nós vamos tentar responder da melhor maneira possível. E então, acho que vamos ficar por aqui. Pois está mesmo a acabar a nossa live. Obrigada por terem assistido aí desse lado. Não houve ninguém que tenha desistido. Isso é um bom sinal. Onde quer que vocês estejam, quer seja em direto que estão a ver, quer vejam mais tarde o episódio que vai estar depois nas outras plataformas digitais, no YouTube, no Instagram. Sim. Vai estar disponível também. Deixem um comentário, enviem uma mensagem. Ponham like. Nós queremos saber também se o nosso discurso tem ido ao encontro daquilo que acreditam que são as vossas necessidades. De que modo é que vocês têm recebido aquilo que nós temos dado, não é? O que é que vocês também gostariam de ver e ouvir no futuro aqui do Algum Cordão de tema? Rabo? Algum tema em especial? Quando nós entrarmos nesta explanação destes tais versículos muito conhecidos da Bíblia. Queres dar um exemplo de um, Adelaide? Só para dar uma pitada aqui. Por exemplo, pelas suas pisaduras fomos sarados. O que é que significa este versículo? O que será? Será que é Temos a cura para todos os males? doenças? Não Será? vamos nunca ficar doentes? Vamos lá ver. Como é que a gente deve usar isso? Bem, não é já. Não vamos lá ver já. ainda não. Mas é só um simples Mas é um exemplo, é um sim. simples exemplo de um versículo muito citado e que eu acho que deve encorajar-nos a todos, muito, não se trata disso, mas que deve ser lido. Como nós dissemos há pouco, a Bíblia interpreta-se a si mesma, dentro do seu contexto e de acordo com o que ela diz e rediz e volta a dizer, Sim. e não com o que eu gostava que ela me dissesse. Podem ser coisas bem diferentes. Vamos lá. Então, É hora de dizer adeus. é hora de dizer adeus. Partilhem esta esperança, ponham like, subscrevam o nosso canal do YouTube para poderem receber todas as notificações. E como a Adelaide disse, deixem os vossos comentários e perguntas. E muito obrigado por nos assistirem e por nos apoiarem também. Então, que Deus vos abençoe. Até para a semana. Tchau, até para a semana.